Hoje eu li o livro de Ezequiel. Ezequiel tem 48 capítulos e 1273 versículos. Nesse vídeo eu vou deixar uma frase que revela cada capítulo de Ezequiel. Capítulo 1. A visão gloriosa de Deus, com criaturas vivas e rodas cheias de olhos, revelam a majestade divina. Capítulo 2. Ezequiel é chamado por Deus para ser um profeta e advertir o povo rebelde de Israel. Capítulo 3. O profeta recebe um rolo com palavras de lamentos e juízo, simbolizando a sua missão de transmitir a mensagem divina. Capítulo 4. Ezequiel realiza um ato simbólico de deitar-se de lado por 390 dias, representando o castigo e o sofrimento de Israel. Capítulo 5. O profeta é instruído a cortar seus cabelos e barba, simbolizando a destruição e o lamento pela cidade. Capítulo 6. Deus anuncia o juízo sobre os montes de Israel, onde o povo adorava ídolos, prometendo a restauração futura. Capítulo 7. O dia do Senhor está próximo, trazendo à terra destruição e o chamado ao arrependimento. Capítulo 8. Ezequiel tem uma visão do templo profanado, revelando a idolatria do povo e a indignação divina. Capítulo 9. Anjos são enviados para marcar os justos, enquanto os iníquos enfrentam o juízo de Deus sobre Jerusalém. Capítulo 10. A glória do Senhor se retira do templo, simbolizando a desaprovação divina pela corrupção do povo. Capítulo 11. A promessa de restauração é dada, com um coração novo e um espírito renovado para o povo exilado. Capítulo 12. Ezequiel é instruído a realizar ações simbólicas, que ilustram o exílio eminente dos israelitas. Capítulo 13. Os falsos profetas são denunciados por enganarem o povo com mensagem de paz que não vem de Deus. Capítulo 14. Deus fala sobre o juízo que virá sobre aqueles que consultam os ídolos e não se voltam para ele. Capítulo 15. A parábola da videira inútil ilustra a futilidade da idolatria e a necessidade de permanecer em Deus. Capítulo 16. Uma poderosa alegoria sobre Jerusalém, a comparando com uma esposa infiel que se afastou do amor divino. Capítulo 17. A parábola da videira e da águia representa as alianças quebradas e as consequências da desobediência. Capítulo 18. A responsabilidade pessoal é enfatizada. Cada um deverá prestar contas das suas próprias ações diante de Deus. Capítulo 19. Um lamento aos príncipes de Israel que foram derrotados e levados ao exílio, simbolizando a queda da nação. Capítulo 20. Deus recorda a história de Israel, destacando a sua infidelidade e a contínua oferta da misericórdia divina. Capítulo 21. Um anúncio do juízo iminente contra Jerusalém, representando a espada que será levantada contra ela. Capítulo 22. As iniquidades de Jerusalém são expostas. Deus busca alguém que interceda, mas não encontra ninguém. Capítulo 23. Uma alegoria sobre duas irmãs, Samaria e Jerusalém, ilustram a infidelidade e as consequências da idolatria. Capítulo 24. A morte da esposa de Ezequiel é usada como símbolo do sofrimento que virá sobre o povo por causa do exílio. Capítulo 25. Juízos contra nações vizinhas, Amon, Moabe, Edom e Filístia, são proclamados por suas ações contra Israel. Capítulo 26. A profecia contra Tiro destaca a sua queda como consequência da arrogância comercial. Capítulo 27. Uma lamentação pela queda de Tiro, descrita como uma grande cidade comercial rica em esplendor. Capítulo 28. O príncipe de Tiro é advertido sobre seu orgulho. Também se fala sobre o rei que representa Satanás na queda da humanidade. Capítulo 29. O julgamento contra o Egito é anunciado, destacando a sua desobediência e a promessa de restauração após o exílio. Capítulo 30. Um lamento pelo Egito é proclamado, vindo junto com uma advertência sobre os desastres que virão devido à sua oposição a Israel. Capítulo 31. Uma comparação entre o Egito e o cedro que cairá revela o seu orgulho antes da destruição eminente. Capítulo 32. Uma lamentação sobre Faraó e seu destino no Sheol após sua queda, refletindo o juízo divino sobre as nações poderosas. Capítulo 33. Ezequiel é chamado novamente como sentinela para alertar Israel sobre seus pecados e o caminho da vida através do arrependimento. Capítulo 34. Deus é apresentado como um pastor que cuida das suas ovelhas, enquanto anuncia os pastores corruptos que falharam em guiar o povo. Capítulo 35. O juízo contra Edom é proclamado por causa da sua hostilidade contra Israel e sua arrogância em relação à terra prometida. Capítulo 36. A promessa de restauração sobre as terras devastadas é feita, juntamente com uma nova aliança entre Deus e seu povo. Capítulo 37. A restauração dos ossos secos simboliza a restauração física e espiritual do povo de Israel após o exílio. Capítulo 38. A
profecia contra Gog revela a invasão futura contra Israel nos últimos dias, trazendo esperança através da intervenção divina. Capítulo 39. O julgamento final contra Gog é anunciado. Israel será restaurado à sua terra após a grande batalha. Capítulo 40. Ezequiel tem uma visão detalhada do novo templo que vai ser construído em Jerusalém, simbolizando um futuro glorioso. Capítulo 41. A descrição detalhada do interior do templo revela sua grandeza e santidade. Deus habitará no meio de seu povo. Capítulo 42. As áreas destinadas aos sacerdotes são descritas. Enfatiza-se a importância da santidade no culto divino. Capítulo 43. A glória do Senhor retorna ao templo. Isso representa uma nova era de presença divina entre Deus e seu povo. Capítulo 44. Novas regras são estabelecidas para os sacerdotes. Somente os puros podem entrar no santuário. Capítulo 45. As porções das terras são designadas para os sacerdotes, para os levitas e para as tribos. Enfatiza-se um novo sistema justo para a adoração. Capítulo 46. Instruções para as cerimônias religiosas são dadas, estabelecendo assim práticas adequadas ao novo templo. Capítulo 47. Ezequiel vê um rio fluindo do templo, simbolizando bênçãos espirituais que trarão vida à terra. Capítulo 48. As divisões finais da terra prometida são descritas. Cada tribo terá sua herança na nova ordem estabelecida por Deus. Deixa eu finalizar esse vídeo gigante que ficou falando um pouco sobre o livro de Ezequiel. Ele é um livro bem difícil de ser lido, até porque a gente não compreende por que Deus mandava tantos detalhes para eles construírem o templo, esses detalhes todos físicos também, né, onde Deus queria habitar. Então é uma leitura um pouco complexa, mas é muito bom a gente ler e a gente ver como que Deus tratava o povo na sua época e que muitas coisas que é dita ali ainda hoje faz sentido. Termino assim essa resenha e até a próxima. Fui!